É que o Roberto está escrevendo aí. Então nós temos uma proposta de supressão do ponto 7. Luiz, quer que você vai estar escrito? Não é isso. Se está escrito no papel. Ah, é supressão, então apresenta. Olha, eu queria apresentar uma proposta de supressão do item 3. Porque assim, no nosso código de ética, por várias vezes, a interdisciplinaridade é mencionada, citada como uma forma prioritária de ação do psicólogo, né? A terceira. E essa aqui de leis que poderiam proteger o exercício exclusivo de certas práticas é por demais corporativista no curso. Né? Então eu acredito que não faz sentido esse item 3. Eu estou votando pela supressão. Proposta de supressão no ponto 3. Está tentando uma redação. É isso? Novamente explicando, a questão por que o 3, por que o 3 foi colocado. Onde nós levantamos o exemplo do que acontece nas situações de interface com o direito, por exemplo. Muitas vezes uma pessoa participa de um concurso público, né? E ele recebe um resultado como inapto e ele vai e passa por um novo processo, né? E o juiz muitas vezes aceita aquele processo, aquela avaliação, e isso é muito complicado de ser questionado junto às instâncias judiciais, né? O juiz, muitas vezes ele não entende, ele não tem um saber técnico para poder fazer aquele tipo de avaliação. Então, o que foi proposto? O problema existe. É necessário que exista de algo maior, como, por exemplo, as instâncias judiciais. Né? É necessário que exista esse diálogo mais intenso para que esse tipo de situação não continue ocorrendo. Passa aqui junta. A sua tem no ponto 3 também, Daniela? Mas são separados. Aqui em cima é o texto 3, aqui embaixo é o texto 4. Aqui só tem bolinha no 4, se você tivesse. Bom, então é assim. Tem uma proposta de supressão do ponto 3, uma proposta de supressão do ponto 4. Tá? Esses dois itens que nós vamos ver, existem propostas de supressão. Existe uma proposta de texto para o ponto. Existem duas propostas de texto para o ponto 3, 3 propostas. Não, desculpa. Duas propostas. Uma proposta para o ponto 3, uma proposta que junta o 3, o 4 e o 6, uma proposta que junta o 3 e o 4 e uma proposta para o 4. Duas propostas para o 4. Então, vou tentar botar ordem nisso. Ponto 3. Além da proposta de supressão, tem uma proposta de texto. A única proposta de texto alternativo isolado é essa. A falta de regulamentação da psicoterapia enquanto prática privativa do psicólogo e do médico, psiquiatra, possibilita o exercício ilegal da profissão. Ponto 3. Tem uma proposta de junção. Acho que eu tenho que ler primeiro 4, né? Separado. O ponto 4 tem duas propostas de alteração. Uma que é junto à psicologia. É junto? Ler as propostas e depois iniciar uma vez lida a totalidade, dizer, bom, com relação à proposta 3, quem está a favor de unir com a 4, por exemplo? Levanta a mão. Tudo bem? Tá. Quem está a favor de unir com a 6? Então, se não está a favor, se a maioria não está a favor, aí se entra nas modificações específicas. Né? Proposta tal da modificação, mudança, pergunta 3.
E, nesse caso, quem está a favor de suprimir? Primeiro, depois unir e depois uma por uma, mas com certa velocidade. Fala, Roberto. Isso, da 3 quartos da 6. Mas eu acho que, do ponto de vista da lógica, eu fico pensando que a gente deve votar do geral para o específico. Então, se temos propostas que englobam 3, ou que englobam 2, ou que englobam 1, eu acho que a 3, ou a 2, a 1, ela tem uma lógica de encadeamento. Então, vamos votar o geral, porque já identificamos que as 3 isoladamente não respondem, tá certo? Concluímos que as 3 isoladamente não respondem, que elas precisam, no mínimo, ser modificadas ou suprimidas, né? Então, temos que ver se a composição, eu acho que é importante sim, porque a gente, a partir da composição, lemos as composições, se as composições satisfazem, a gente já imediatamente já deliberou sobre elas individualmente. Que é a 4, e nos aspectos referentes às atividades privativas dos psicólogos, que é a 3. Há dificuldade da periferar, o que tem implicado em desrespeito às decisões e orientações formuladas pelas entidades representativas da psicologia. Na 3 está falando das leis, está falando faltam leis. Está aqui. Gente, ele está propondo uma formulação que tira as leis. Foi uma que tem as Ele está dizendo que não há necessidade de novas leis, já que tem regulamentos comprometidos e que garantiriam o exercício. Ele colocou como decisões e orientações formuladas pelas entidades representativas. Não. Roberto, nossa explicação fica definindo. Porque eu entendo que está nas decisões e formulações das entidades. É isso que é a legislação. Ele fica só implicando com dos outros. Tem confusões. O que eu tentei fazer assim, tem coisas aqui que não cabem, né? Mas tem coisas que são dificuldades gerais. É a dificuldade da interface, no campo das interfaces, é a dificuldade na questão das atividades privativas dos psicólogos, mas principalmente há dificuldade nas formas de atuação dessas duas considerações, do campo da interface e das atividades privativas, principalmente aquelas formuladas pelas entidades representativas da psicologia. Tem coisas que podem não estar fora da formulação, evidentemente, é que eu acho que não há, os 3 isoladamente realmente não respondem a coisa nenhuma. O fechamento final, nós estamos trazendo as dificuldades para que as pessoas possam discutir. Então, não uma crítica tão maldada no sentido de que está confuso, está isso, está aquilo. Não, acho que foram as ideias que foram apresentadas no grupo e nós levamos essas ideias como dificuldades. Acho que entender isso que é importante. Nós estamos fazendo esse fechamento, essa costura agora nesse momento. Bom, quanto ao ponto 7, se falou realmente da política no sentido da prevenção, que quando o psicólogo, explicado isso traduzido, quando o psicólogo, de repente, dentro de uma instituição, propõe uma ação preventiva, e que esta ação vai à chefia ou lá em cima alguém e diz, não, isso não pode ser feito. Aconteceu, por exemplo, no Plano Sul. Eu sei exemplo porque eu estou trabalhando junto com 2 psicólogos e isso está acontecendo. Quer dizer, a proposta de uma ação preventiva e alguém acha que aquilo não é viável, que não é factível, que não se pode fazer. Então, é um fato real, uma denúncia, inclusive foi feita, no sentido de que a proposta do profissional de prevenir e não foi aceito. Então, isso aqui é uma atitude, é uma dificuldade do exercício da profissão. Também sei que talvez, substituindo, ficasse a efetivação de uma política preventiva de saúde mental do trabalhador psicólogo no seu exercício profissional nas instituições. Efetivação de uma política preventiva de saúde mental. É porque é dificuldade. A inexistência de uma política preventiva de saúde mental do trabalhador psicólogo no seu exercício profissional nas instituições. Não sei se resolve. Uma proposta de, por enquanto, de manutenção, que nós não fizemos aqui o acordo, e uma proposta de alteração, que a Fernanda está escrevendo. Tá. De saúde mental do trabalhador psicólogo no exercício profissional.
Vê de novo. Isso é manutenção de uma saúde mental dos fornecedores de quem trabalha. Foi isso que ela esclareceu, que é do psicólogo. Uma de supressão e uma de alteração do texto. Ninguém está defendendo a manutenção do texto. Estou correta? Então, trabalhar do psicólogo no exercício profissional. Como dificuldade, a negação de uma política preventiva que prioriza a manutenção de uma saúde mental. A manutenção de uma saúde mental da população. A outra é a inexistência de uma política preventiva de saúde mental do trabalhador psicólogo no exercício profissional. E a terceira é a supressão. A manutenção de uma saúde mental da população e a inexistência de uma política preventiva de saúde mental do trabalhador psicólogo no exercício profissional. Prevenção de uma saúde mental da população. A proposta 2 é a inexistência de uma política preventiva de saúde mental do trabalhador psicólogo no exercício profissional. Quem é favorável à proposta? Gente, estamos em regime de votação. Então estamos suprimindo o item 8. Tá? Então assim, tudo que aconteceu agora. Uma proposta de supressão do item 8. Tá? Quem é favorável à manutenção do item 8? O item 9. Alguém está propondo manter o item 9? Tá. Tem uma proposta de manutenção do item 9. Alguém quer justificar a proposta de supressão? Que é o que devia ter sido feito no ponto anterior. Vai lá. Explique que tem uma redação melhorada, do meu modo de vista, não há como manter o item 9 do jeito que está. Parte, mas o que estão falando os colegas aqui, trataria-se do fato de que as leis não estão acompanhando o avanço tecnológico científico. Ao não acompanhar os avanços tecnológicos científicos, consequentemente, o profissional fica inabilitado ou impossibilitado de aplicar esses conhecimentos. Então, se eu entendi correto. Então, essa é uma dificuldade para o profissional desenvolver-se na sua prática profissional. Necessita leis que acompanhem os avanços científico-tecnológicos. Mas no caso do psicólogo tem... Sim, mas acho importante uma nova redação no sentido de lembrar apenas uma lei, que é a Lei Paulo Delgado, que tramita mais de 10 anos de migração nacional, que ainda não foi aprovada. No grupo de ontem eu falei isso, acho que a gente tem que tirar desse fórum alguma manifestação de apoio à imediata aprovação da Lei Paulo Delgado. Por questões que têm interesse da categoria e por questões mais amplas. E se disse que um dos motivos dessa dificuldade do psicólogo se inserir em lutas sociais se dê na própria formação, né? Onde o psicólogo é induzido a ter um distanciamento da realidade e ser sempre um ator imparcial. Então eu estava querendo redigir que esta seria uma dificuldade também, né? Do psicólogo se sentir um agente, um ator historicamente situado no seu tempo e se posicionando claramente a favor de lutas mais amplas. O psicólogo não faz isso, não é distante dessas entidades de representação, tanto sindicais quanto de conselhos, e a gente estava entendendo que essa é uma dificuldade muito grande. Vai precisar a gente isso. Ela cresce. É uma dificuldade que nem está contemplada aqui, é isso? Não cresce. Primeiro, a questão do aperfeiçoamento constante. Que eu acho que o item 8, ele priorizou a questão da dificuldade financeira. Eu acho que não tem nada com isso. Dificuldade financeira não é exatamente o problema. O problema é a falta de aperfeiçoamento de educação continuada. Então eu quero introduzir um ponto que é dificuldades dos profissionais em manterem aperfeiçoamento profissional constante, especializado e crítico. E um outro ponto que é falta de visibilidade de práticas profissionais
que apresentam um modelo crítico e mais adequado de atuação para atender às necessidades da maioria da população de nossos países. A ênfase está na falta de visibilidade das práticas profissionais que apresentam um modelo crítico. Terem aperfeiçoamento profissional constante, especializado e crítico. Quem é favorável à inclusão desta proposta? Quem é contrário? Quem se abstém? Acho que se vocês acreditarem que a gente vê assim. Estou lendo muito depressa? Então, essas são duas inclusões. Agora, enquanto o Luiz ainda escreve a dele, eu vou ler o ponto 9 na sua redação alternativa. É 9, né, Eduardo? As leis relacionadas ao exercício profissional não acompanham os avanços científico-tecnológicos, o que limita a prática dos psicólogos. Todo mundo esclarecido? Alguém quer esclarecimento sobre a redação? Quem é favorável à alteração do ponto 9 da forma como foi apresentada por Eduardo, levante a mão. Aprovado o ponto 9. Luiz, acabou de propostas. Ponto 1, Juliana. Lembrem. Proporcionar ao estudante ter uma visão de um campo amplo e abrangente, onde ele irá se descobrir, se identificar e assumir a realização profissional adequada e feliz, após conhecer e escolher. Enquanto estudante, eu acho que adequada, feliz, esses termos não cabem. No máximo, que os cursos de formação tenham uma visão generalista, mantenham, enfatizem a visão generalista, mas esse resto do texto não se exprimir. Vai até onde a sua sugestão? Os cursos de formação têm uma visão generalista, e isso não acontece nos outros países. A da proposta que mantenha a primeira linha. Então, a minha proposta é a seguinte: estabelecer estratégias para viabilizar a concretização da perspectiva generalista da formação do psicólogo, possibilitando ao estudante uma visão ampla e abrangente do campo de atuação em pesquisa em psicologia. A Juliana retirou. Acho que é melhor você ficar aqui. Estabelecer. Ah, não, tá claro. É porque está arriscado no começo, mas está claro. Estabelecer estratégias para viabilizar a perspectiva generalista da formação do psicólogo, possibilitando ao estudante uma visão ampla e abrangente do campo de atuação e pesquisa em psicologia. Está claríssimo, entendeu? Quem é favorável à alteração do ponto 1 de acordo com o proposto pela Daniela? Alterado o item 1. Supressão do ponto 5º. Eu acho que a questão de oportunidades gratuitas está muito vinculada à questão da propaganda governamental do serviço voluntário. Então, ou se muda a redação, se explicitando o que vocês queriam dizer, ou a minha proposta é de supressão. Porque a gente propôs lutar por oportunidades gratuitas no nosso campo é muito esquisito para mim. Tá? Então, o Uruguai que explique por que está aqui. O pessoal do Uruguai não está. Nem mais aparecido. Então está suprimido o item. Bom, vou falar que nem o colega lá, caso me provem o contrário, eu sou para a supressão desse item 6. Porque eu não acredito que nós temos que fazer ações de fiscalização, leis e buscá-las para conquistar um espaço de atuação. De alguns conselhos em relação à prática ilegal. Então, o exercício que tem que ser feito, a lei definida e continuaram. Eu sou pela supressão, porque o texto está muito confuso, atuar clara e fiscalizadoramente nas interfaces para não perder de vista as áreas mais propensas àquelas intervenções. Que aquelas intervenções são essas, não está claro aqui.
Bom, mas me está muito confuso e eu acho que essa questão fiscalizadora, estrategicamente a Rede Conselho mudou esse conceito, tem uma visão aí muito mais de preparar as pessoas, então eu acho que não faz sentido, eu sou pela supressão. É a mesma questão que se repetia no item 6.